Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre equações diferenciais, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o método de Euler. Primeiramente, para vocês que já conhecem talvez o método de Euler, talvez vocês já saibam que existem algumas maneiras de aplicar esse método. Eu só vou aplicar a primeira, que é a mais comum, é a primeira que a gente ensina, mas as duas outras é o mesmo princípio, só que a gente ataca, por exemplo, pela esquerda ou pela direita, ou pelo centro, etc. Então é o mesmo princípio, ok? Então, o que que é o método de Euler? Então, vocês viram no último vídeo que eu apresentei para vocês uma noção chamada de campos de direções, e eu falei para vocês que aquela noção é para a gente ter uma estimativa da solução. Né? Infelizmente, nem toda equação diferencial a gente consegue resolver analiticamente, então a gente começa a atribuir algumas técnicas numéricas, ok? Então, campo de direção, a gente calcula a tangente em vários pontos, né? Então, a gente tinha feito um grande gráfico e a gente tinha calculado várias tangentes, né? E a gente diz que, por exemplo, na nossa situação aqui, a gente quer uma solução, né? Então, uma solução tal que y de 0 igual a 1, né? E a gente consegue ter uma estimativa da nossa curva, beleza? Só que, obviamente, isso daí não nos ajuda a resolver muito bem, né? Então a gente tem mais ou menos uma ideia, uma noção do gráfico que vai dar, mas a gente gostaria de tentar resolver ponto por ponto. E isso que serve o método de Euler, tá? Então é uma resolução numérica das nossas equações diferenciais, beleza? Então, como a gente falou de tangentes, usando o campo de direções, então vocês pensam bem que o método de Euler vai se basear nessa noção de tangente, beleza? Então, para minha explicação, eu vou utilizar essa equação diferencial. Então, a derivada de y igual a x mais y, tal que y de 0 igual a 1. Essa equação diferencial é simples, a gente consegue resolver analiticamente. Por que eu vou fazer esse exemplo? Para a gente conseguir se basear, né, com a solução analítica e ver como é que a gente consegue melhorar o nosso método. Então, caso vocês lembrem do último vídeo, eu tinha feito um gráfico por aplicativo, né? Eu tinha feito por um MATLAB o gráfico da solução dessa equação diferencial, né? Para a gente comparar com o campo de direções. Então, ela é mais ou menos desse formato, né? Então, a gente tem aqui y, aqui a gente tem x, né? E aqui temos o nosso 1, beleza? Então, a gente viu que ele passa entre 0 e 1 porque justamente a gente escolheu uma solução, né? A solução, beleza? E o método de Euler ele vai se basear com esse cálculo de tangente. Então, primeiramente, vamos calcular a tangente no ponto 0,1. Foi o que a gente fez no último vídeo, né? Então, a gente tinha visto que a tangente nada mais é do que a derivada avaliada em um certo ponto, né? E a gente viu que a derivada avaliada em zero vale 1. Ok, então a gente viu que a derivada avaliada em zero tem 1, né? Então a gente vai ter um coeficiente diretor, então delta y sobre delta x que é igual a 1, então delta y igual a delta x, né? Então a gente tem um coeficiente diretor mais ou menos dessa maneira aqui, né? Obviamente, desenhando na mão é um pouquinho complicado. Então, a ideia do método de Euler é basicamente, se a gente consegue calcular a tangente em cada ponto, então vamos calcular, né, vamos aproximar a nossa curva com essa tangente. Então aqui a gente diz, a gente só quer uma tangente, né, então a gente sabe que a gente vai ter uma aproximação dessa maneira aqui, obviamente passando entre 0 e 1, né, de uma tangente que passa dessa maneira. Ok? E a gente diz que essa primeira é a aproximação da nossa curva. Bom, vocês veem bem que isso daqui não é o suficiente, né? Uma tangente não vai ser o suficiente, né? Porque, obviamente, nossa curva não é uma função afina, então não funciona dessa maneira. Então a ideia foi bem simples. E se a gente fazer isso para vários pontos? Beleza? Então vamos supor que agora a gente vai apagar tudo isso daqui. Ok? A gente vai apagar tudo isso daqui e a gente vai calcular para x igual a 0,5 também. Então a gente calcula uma tangente até x igual a 0,5 e agora a gente vai calcular outra tangente, beleza? Então aqui seria a ideia de calcular y, a derivada de y avaliada em 0,5, por exemplo. Agora o problema é como é que a gente calcula a derivada de y avaliada em 0,5, sendo que a gente não tem a solução, né? A gente não tem a solução x e a gente não tem a solução y. Então como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar a nossa última aproximação. Então a gente fez a nossa primeira aproximação, a gente quer melhorar fazendo uma segunda aproximação, então a gente vai utilizar a última aproximação. Então a gente viu que a gente consegue aproximar com uma tangente, né, que passa entre 0 e 1 aqui. Então, se vocês fazerem, vocês sabem que uma tangente é uma função afina, vocês utilizam as condições limites, vocês podem falar que a equação dessa tangente, que eu vou chamar de L de x, vai ser igual a x mais 1. Beleza? X mais 1, o coeficiente de diretor é 1, né? Porque ΔY é igual a ΔX, ok? E ele passa em 1, então é x mais 1.
beleza? E a gente vai utilizar essa primeira aproximação para achar a segunda aproximação. Então vocês veem que é um processo iterativo, beleza? Então aqui para achar a derivada de y avaliada em 0,5, a gente precisa primeiro ter y, né? Então x a gente sabe que é 0,5, mas o que seria y de 0,5? Então a gente diz que y de 0,5 é mais ou menos igual a L de 0,5, tá? Porque a gente utiliza a nossa primeira aproximação, e L de 0,5 a gente sabe calcular, porque a gente sabe que é x mais 1, beleza? Então a gente sabe que y de 0,5 vai ser mais ou menos igual a 1,5, beleza? Então, obviamente, é uma aproximação, beleza? Então, com isso, a gente tem y, a gente tem x, então x a gente sabe que é 0,5, né? E y é 1,5. Então a gente tem que a derivada de y avaliada em 0,5 igual a 2. Então a gente sabe que ΔY sobre ΔX é igual a 2, beleza? Então o coeficiente diretor a gente tem. E assim a gente achou a nossa segunda tangente. Então a gente sabe que a tangente vai ser ainda uma função linear, né, que vai sair de 0,5 e que tem um coeficiente diretor que igual a 2. Ok? Então vamos ter um coeficiente diretor aqui igual a 2. Então da mesma maneira, a gente vai utilizar, né, umas condições limites. A gente sabe que é uma função afina, então a gente consegue achar isso. Então vocês vão achar que y, no nosso caso, vai ser igual a 2x mais 0,5. Beleza? Então vocês viram que a gente já conseguiu aproximar um pouquinho melhor. Ainda tá bem brutal, né? A gente tem um traço e outro traço, mas vocês percebem que a gente consegue fazer isso iterativamente, beleza? Então aqui vocês viram que a gente estava, por exemplo, entre 0 e 1, e eu falei que eu vou fazer uma divisa em 0,5. Essa divisa em 0,5, ou seja, eu cortei o nosso intervalo em 2, é o que a gente chama de passo, beleza? Então vocês entendem bem, logicamente, que se a gente diminuir o passo, então, isso quer dizer que a gente vai ter mais subdivisões, ou seja, a gente vai ter uma melhor aproximação. E assim a gente vai conseguir generalizar o nosso método de Euler. Então, vocês veem que é um processo iterativo, então a gente, para provar de maneira rigorosa, a gente teria que fazer uma indução. Eu vou me abster de fazer uma indução, que a gente já fez bastante nesse canal, e vocês já entendem o princípio. Então, a gente viu que aqui, no nosso caso, a gente tem x mais 1, o segundo caso a gente tem 2x mais 0,5, ok? Então a gente sempre vai depender do ponto anterior, beleza? Então aqui a gente tem o y0, a gente quer calcular no ponto y1, né? Então a gente sabe que é distante de h sendo o nosso passo. Então lembrando que quanto menor h, maior a precisão, porque é menor o passo, então maior o número de subdivisões. E aqui a gente sobe, né? Fazendo nossos cálculos, a gente vai ter h vezes f de x0, y0, e o que eu chamei de grande f de x0, y0 nada mais é do que o coeficiente diretor. Então seria a nossa derivada aqui, beleza? Então vocês viram que então a gente vai ter y1, que depende de y0, mais essa altura, né? Então mais h de f de x0 e y0, beleza? Então a gente vai ter y2 que é igual, então o ponto anterior, então seria o nosso y1, né? Então vai ficar y1 mais h de f avaliado dessa vez agora em x1, y1. Né? Então a gente vai ter um novo coeficiente diretor. Foi exatamente o caso que a gente fez anteriormente. Né? Então a gente tem h vezes f de x1, y1. Né? Então temos 2x, então seria o nosso coeficiente diretor, mais o nosso ponto anterior sendo 0,5. Então a gente tem isso daqui. E a gente vai fazer uma indução, que eu vou me abster de provar rigorosamente, mas não é muito difícil de fazer. Então vocês vão achar que yn, ok? Então nosso último y, então nosso último ponto de cálculo, depende de yn menos 1 mais h grande F de x n menos 1 y de n menos 1. Beleza? Então, esse é o que a gente chama de método de Euler. Então, vocês entendem bem que pelo computador é bem mais fácil de calcular isso, né? Porque a gente só faz um programa recursivo, enfim, que vai depender dos outros valores. Né? E a gente ajusta isso dependendo do passo que a gente quer escolher, então do nosso H. Então aqui está um programa que eu fiz no MATLAB. Eu não vou ensinar para vocês como programar, tá? Minha ideia nesse canal é realmente explicar o princípio matemático por trás das coisas. Eu acho que a programação junto com a IA, vocês vão conseguir se virar facilmente. Se não tivesse IA, aí talvez valha a pena fazer vídeos ensinando a programar, beleza? É somente para mostrar como é que funciona, qual que é o princípio e quanto que é bom essa aproximação. Então aqui é a solução da mesma equação diferencial que eu apresentei para vocês, né, que a gente calculou 2 pontos, beleza? E vocês veem que aqui eu fiz vários passos, então nosso H é o nosso passo. Então aqui vocês veem que H igual a 1 é basicamente uma tangente.
né, ele não serve para nada, a gente só tem uma pequena aproximação. Agora, h igual a 0,5, a gente já subdivide de uma certa maneira. H de 0,5, 0,25 no caso, aqui a gente já começa a melhorar. E vocês veem que a gente vai subindo rapidamente. Então, esse daqui é a solução exata, é por isso que eu escolhi uma solução, uma equação diferencial que a gente consegue resolver, para a gente averiguar nosso método. E vocês veem que a gente consegue se aproximar de maneira importante utilizando um h de 0,05. Beleza? E esse passo não é nem tão pequeno, um computador consegue calcular isso muito rápido, beleza? Obviamente, quanto maior a precisão, então menor o passo, aí o computador vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Então depende, isso é uma equação diferencial simples, se vocês tiverem equações diferenciais mais complicadas, tomem muito cuidado com o passo, para a gente não ter um problema de falta de memória para processamento, por exemplo. Beleza? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.